Mas antes, abramos a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo de número 2. Leremos um texto um tanto quanto longo, é verdade, mas é necessário que assim o façamos. Atos, capítulo de número 2, do versículo de número 14 até o versículo de número 41. Atos 2, 14 a 41. Enquanto você encontra a sua Bíblia, eu iniciarei a leitura e diz assim o texto bíblico. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando ser esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, comigo e contigo. Você pode dizer mais dias. E profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande, glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos o sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o seu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, e nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja, pois, absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Responderam-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000. Vamos orar? Meu Deus, a tua palavra foi aberta e lida, e nós louvamos o teu nome pelo privilégio que temos de, como povo do Senhor, lermos a palavra do Senhor e nela meditarmos. Suplicamos que teu Santo Espírito, presente aqui, o mesmo que inspirou as palavras que acabamos de ler,
que Ele ilumine a nossa mente e nos conceda a compreensão desse texto, para a glória do Teu nome, para o crescimento de cada cristão e para o anúncio do Evangelho a cada não cristão que se encontra entre nós. Em nome de Cristo Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Nós acabamos de ler o primeiro sermão pregado pelos apóstolos logo após a ascensão de Jesus Cristo e logo após a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Na verdade, nós apenas lemos o resumo daquele sermão. Lucas, no livro de Atos, ele registra vários resumos de sermões, uma vez pregado por Pedro, outra vez pregado por Paulo, outra vez pregado por Estevão, mas nós temos vários destes, e este aqui foi o primeiro deles. Pregado no dia do Pentecostes, 50 dias depois da morte do Senhor e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Naquele dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu ou foi enviado para habitar de uma forma cristocêntrica sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, naquele exato momento, quando as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, porque vários judeus ali em Jerusalém ouviam as maravilhas de Deus sendo pregadas e proclamadas na sua própria língua materna. Na verdade, Deus não precisava ter feito aquilo. Deus poderia ter permitido que os apóstolos pregassem no grego, que era a língua comum, era chamada língua franca da época, e todos os presentes em Jerusalém compreenderiam. Ou então os apóstolos poderiam ter pregado em aramaico, e todos também compreenderiam, mas ao invés disso, Deus fez questão de que na pregação dos apóstolos fosse uma pregação feita nas línguas maternas de cada grupo étnico que estava ali em Jerusalém, para que de fato eles ficassem perplexos, para que de fato eles ficassem admirados, porque aquilo era algo tão importante, era a inauguração da igreja recebendo o dom do Espírito Santo. Assim como aquele momento em que Jesus nasceu na manjedoura, existiu uma estrela que brilhou no Oriente, anjos que cantavam, algumas coisas inéditas também naquele momento em que Jesus enviou o Espírito Santo para habitar na igreja como o outro Consolador, precisava acontecer alguma coisa inédita assim. A questão foi que alguns judeus presentes, não entendendo o que estava acontecendo, alguns começaram a zombar, dizendo: eles estão embriagados, é esta a terceira hora do dia. Significa, são 9 horas da manhã e eles já estão embriagados. Outros começaram a perguntar e desejar conhecer mais. O que quer isso dizer? O que esses sinais todos significam? Para onde eles apontam? E Pedro, utilizando aquela oportunidade, ele então pregou o primeiro sermão dos apóstolos após a ascensão de Jesus Cristo aos céus. Se você observar aqui, é interessante porque parece que Pedro aprendeu uma lição fantástica com Jesus Cristo. Logo depois da sua ressurreição, os discípulos de Jesus, alguns apóstolos, eles não acreditaram na ressurreição de Jesus, eles não compreenderam, e o método de Jesus ensinar para eles era indo lá no Antigo Testamento, interpretando corretamente o Antigo Testamento e trazendo a eles dizendo: a palavra de Deus diz isso. Nesse sermão, Pedro parece ter entendido a lição, ou aprendido a lição. Ele cita Joel, ele cita o Salmo 16 e ele cita o Salmo de número 110, ele diz: olha, são essas coisas que a palavra de Deus diz acerca de Cristo Jesus. Ele aprendeu a lição de utilizar a palavra de Deus para lançar luz nos acontecimentos presentes. E como eu e você precisamos aprender isso? Aprender a pegar a palavra de Deus e interpretar a nossa vida, não à luz dos nossos sentimentos, a nossa vida não à luz da nossa própria compreensão intelectual, mas à luz da palavra de Deus, dizendo o que a palavra de Deus ensina para nós acerca disso que nós estamos vivendo agora. Foi essa metodologia que Pedro utilizou, ele havia aprendido isso com o nosso Senhor, com o nosso Redentor. Nesse sermão de Pedro, se você observar, nós poderíamos dividi-lo claramente em 3 partes. A primeira delas, Pedro dá uma explicação do que havia acontecido no Pentecostes. Ele cita o livro de Joel, ele cita a profecia de Joel, e ele diz: o que está acontecendo foi aquilo que Joel disse.
haverá, nos últimos dias, o Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a carne, os filhos, filhas profetizarão, os jovens terão visões, até mesmo servos e servas terão visões. Aqui ele está explicando o que aconteceu no Pentecostes, à luz de um texto bíblico, à luz daquilo que Joel já havia profetizado anos antes deste acontecimento. Você nota essa explicação de Pedro, do versículo de número 14 até o versículo de número 21. O que você muitas vezes não observa bem é a ênfase que Pedro dá nessa explicação dele. Porque na explicação de Pedro ele diz assim: Deus havia dito que quando o Espírito dele fosse derramado, jovens, filhos e filhas haveriam de profetizar. Jovens teriam sonhos e visões. E aqui nós temos uma coisa interessante: sonhos e visões, no Antigo Testamento, eles eram mecanismos utilizados pelo próprio Deus para revelar a sua vontade, para trazer a sua palavra para o povo dele. Nós nos lembramos dos sonhos de José, nós nos lembramos de como Daniel interpretava alguns sonhos, nós nos lembramos de que os profetas de Deus no Antigo Testamento, muitos deles recebiam a palavra de Deus por meio desse mecanismo, por meio desse canal de sonhos e visões, a fim de que eles pudessem profetizar. E aqueles que profetizavam, o que eles traziam de fato? Eles traziam a palavra de Deus. Então Pedro estava dizendo: sabe o que significa esse Pentecostes? Sabe qual que é a importância da descida do Espírito Santo sobre a igreja, para habitar na vida de cada crente? Quando isso ocorre, quando esse crente de fato está habitado pelo Espírito Santo de Deus, uma das primeiras coisas que você pode ter, uma das primeiras evidências que você tem de que Deus iniciou uma boa obra no coração dessa pessoa, de que o Espírito Santo de Deus está operando no coração dessa pessoa, é que a palavra de Deus passa a ter prioridade para essa pessoa. Interessante, porque a ênfase de Pedro ao citar a profecia de Joel é simplesmente dizer: olhe para a profecia. E profecia no Antigo Testamento era sinônimo de palavra de Deus. E agora Pedro está dizendo: esses que estão cheios do Espírito Santo, falando em idiomas que vocês conhecem, ao invés de vocês ficarem tão surpresos com o idioma que eles estão falando, notem a prioridade da palavra de Deus na vida deles. Por isso que ele diz: vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, até sobre os servos eu derramarei o meu Espírito naquele dia, e eles também profetizarão. Se você quer saber se de fato Deus tem operado, com o Espírito de Deus operado no seu coração, ou na vida de uma igreja, aqui você tem uma característica fantástica: a Bíblia Sagrada é central na sua vida. Qual é a prioridade que a palavra de Deus tem para você? Ou a palavra de Deus é secundária, é a sua razão é que é primária? É o que você entende, é o que você acha. Você diz: eu não consigo pensar de outra maneira, mas a Bíblia diz assim, mas eu não consigo submeter o meu pensamento à palavra de Deus. Então eu ainda estou colocando a minha vida acima da palavra do Senhor Deus. Mas a Escritura diz para eu fazer isso, mas eu não consigo fazê-lo. Você está colocando a tua vontade acima da palavra de Deus. C.S. Lewis dizia que a humanidade no final poderá ser dividida em dois grupos claros: aqueles que dizem para Deus: seja feita a tua vontade, e aqueles que lá no inferno Deus dirá para eles: seja feita conforme a tua vontade. A qual dos grupos você pertence? Qual a prioridade que a palavra de Deus tem na sua vida e no seu coração? Tem outras pessoas que elas negam a prioridade da palavra de Deus com base nos seus sentimentos. Elas dizem: mas eu não estou sentindo isto. Eu sei que a Bíblia diz assim, mas eu não sinto essas coisas. Eu não sei se você já deve ter percebido na sua vida, mas os seus sentimentos, eles têm seus altos e baixos. E se você viver apenas pelos seus sentimentos, será um desastre. Dificilmente você não sente vontade de acordar pela manhã e ir para o trabalho, mas você vai.
e você trabalha. E aquele contra-cheque que você recebe no final do mês depende não dos seus sentimentos, mas da maneira como você dominou os seus sentimentos. Provavelmente entre nós temos alguns jovens que não sentem nenhuma vontade de acordar cedinho e ir para a escola, mas você vai. E dependendo da sua aplicação ali na escola, mais tarde você colherá os frutos de uma boa universidade, de um bom emprego, de uma vida um pouco melhor do que aqueles que não se esforçaram por fazê-lo. Não é meramente uma questão de sentimento, é uma questão de obediência, e é uma questão de qual é a prioridade que a palavra de Deus tem na minha vida ou na sua vida. Muitas vezes eu e você ouvimos pessoas dizerem: eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ótimo, qual a prioridade que a palavra do Espírito tem na sua vida? Não, eu e você não seríamos cheios do Espírito Santo se nós continuarmos marginalizando a palavra de Deus na nossa vida. Se os mandamentos da palavra de Deus para nós não passarem de meras sugestões. Deus não nos deu 10 sugestões, Ele nos deu 10 mandamentos. Ele não nos deu conselhos, princípios que você pode ou não receber. Ele nos deu imperativos. E naquele exato momento do Pentecostes, a primeira coisa que Pedro fala, ele diz: o que está acontecendo é que com o derramamento do Espírito Santo, a palavra de Deus se torna prioritária na vida daqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. A segunda coisa que Pedro faz, a partir do versículo de número 22, ele começa a explicar quem é Jesus e qual foi a obra do Senhor Jesus Cristo. É interessante porque ele faz tudo isso para mostrar que as pessoas precisam ter um relacionamento correto com o Senhor Jesus. O próprio Pedro interpretou o Pentecostes dizendo: olha, o Pentecostes foi Jesus Cristo que derramou isso que vedes e ouvis, versículo de número 33. Em outras palavras, Pedro está dizendo: o Pentecostes foi obra de Cristo. Você vai dizer: não, mas o Pentecostes não foi obra do Espírito? Não, ele foi obra de Cristo que derramou o Espírito Santo para habitar como outro Consolador, para habitar como o penhor da nossa herança no nosso coração, aquele que vai nos santificar e nos conformar à imagem do próprio Jesus Cristo. Mas isso foi ato, obra, graça do Senhor Jesus. Então Pedro, ele fala agora acerca do Senhor Jesus. A primeira coisa que ele fala sobre Jesus está no versículo de número 22, ele fala da vida e do ministério de Cristo. Ele diz assim: vocês bem sabem que Jesus o Nazareno foi um varão aprovado diante de Deus, porque Deus realizou muitos milagres por meio dele. Em outras palavras, ele está dizendo: Deus o aprovou de tal forma, e vocês viram os milagres. Nenhum profeta do Antigo Testamento, nenhum outro homem sobre a face da terra fez o que Jesus Cristo fez. Os próprios judeus ficavam estarrecidos quando eles viam os milagres de Jesus. Em uma determinada ocasião ele curou o cego, e eles diziam: ao longo de toda a história, alguém já curou o cego? Jesus não apenas ressuscitou pessoas, mas a si próprio. Então Pedro diz: ele foi varão aprovado diante de Deus, porque todos vocês notaram, viram, perceberam que Deus realizou maravilhas por meio dele. Primeira coisa, ele fala sobre a vida de Cristo. Depois ele fala sobre a morte de Cristo Jesus. No versículo de número 23 ele diz: olha, ainda que ele tenha sido entregue pelo determinado desígnio de Deus, vocês o mataram por mãos de iníquos, crucificando. A cruz era a morte apenas para os bandidos, apenas para os foras da lei, apenas para aqueles que eram considerados pessoas de alta periculosidade da sociedade, odiadas pelo Império Romano. E Jesus morreu da cruz do Calvário, morreu a morte horrenda. E agora Pedro diz: ele morreu porque ele foi crucificado por mãos de iníquos. Não morreu pelo pecado dele, mas vós o crucificaste. Essa morte de Cristo, que ele não morreu por causa dos seus próprios pecados, mas por causa dos meus, levando sobre si os meus pecados e os seus pecados. E é importante entendermos isso. Eu sempre gosto de me lembrar de uma cena em um filme que foi
recentemente um filme sobre Jesus, o título é A Paixão de Cristo. Há uma cena, se você prestar atenção naquele filme, o filme é muito, tem sinais que lhe comovem, tem sinais de muito sangue, mas há uma cena, quando Jesus está sendo crucificado, que aparece uma mão segurando um prego, e naquele exato momento alguém bate e crava o prego nas mãos daquele que seria cravando, representando Jesus. Perguntaram para o diretor do filme, Mel Gibson, de quem era aquela mão. Ele disse, minha. E eles disseram, por que você fez isso? Ele diz, porque ele morreu pelos meus pecados cravaram-no lá, e eu tenho consciência disso. Mel Gibson, ele não é um cristão comprometido, mas ele tem conhecimento dessa verdade. E às vezes eu fico pensando, será que eu e você temos esse conhecimento, essa compreensão de que os meus pecados, seus pecados, o cravaram lá? Às vezes nós falamos do Evangelho para alguma pessoa e a pessoa diz assim, mas eu sou uma pessoa muito boa. Por melhor que você seja na face da terra, tu és um assassino. Você matou o Filho de Deus, porque os teus pecados o levaram lá. E você acha que Deus deixará isso impune? Pedro fala sobre a morte de Cristo, mas ele fala também sobre a ressurreição de Jesus. Ele diz, mas Deus o ressuscitou. Era impossível que ele fosse retido pela morte. Primeiro, existe uma impossibilidade moral. Ele morreu sem pecado. A justiça divina se tornaria injustiça se Deus permanecesse, se Deus deixasse Jesus permanecer sob o domínio da morte. Há uma impossibilidade moral, há uma impossibilidade potencial. Ele é o próprio Deus, autor da vida. Ele não permaneceria na morte, mas depois Pedro diz, a própria Escritura Sagrada fala da ressurreição dele. Salmo de número 16, ele cita o Salmo de Davi, do versículo de número 24 em diante. Nós não iremos em todo esse texto, mas você observa dizendo, o próprio Deus já havia prometido que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Ele não pôde ser detido pela morte, ele ressuscitou. E não apenas ressuscitou, Pedro diz, ele foi exaltado, versículo 33. Agora, o que Pedro está fazendo? Ele falou da vida, da morte, da ressurreição, e agora ele fala da exaltação de Jesus Cristo, dizendo, quer uma prova de que ele foi exaltado? Ele derramou o Espírito da promessa que vocês acabaram de ver entre todos nós, nesse exato momento. Ao longo de todos os anos do Antigo Testamento, profetas, sacerdotes, nenhum deles pôde fazer tal coisa. Mas Cristo exaltado enviou a dádiva do Espírito Santo, mesmo tendo sido ele morto por vocês, graciosamente ele enviou o Espírito. A todos nós, ele foi exaltado. Por que Pedro fez isso? Por que ele resumiu a vida e o ministério de Cristo nesses 4 aspectos? Vida, morte, ressurreição e exaltação. Por algumas coisas. Primeiro, para deixar bem claro que a mensagem do Evangelho, a mensagem do cristianismo, ela apela e ela se dirige à sua mente, à sua racionalidade. Cristianismo não é irracional. Cristianismo não é um pulo da fé. Abraçar a fé cristã não é você simplesmente dizer, eu estou fazendo um esforço muito grande. Não. Pedro diz, tem raízes históricas. Ele viveu entre nós. Ele ressuscitou. Todos nós somos testemunhas. Os 11 que aqui estamos, nós somos testemunhas disso. Ele morreu naquela cruz e vocês sabem muito bem disso, porque vocês o colocaram lá. Ele foi exaltado à destra de Deus e vocês tomam conhecimento disso por meio do Espírito Santo que foi derramado agora entre nós. Cristianismo não é história inventada. Cristianismo apela para a sua razão, apela para você. Em outras palavras, é como se Pedro dissesse, coloque o teu raciocínio para funcionar e você só vai chegar a uma conclusão. Ele é Deus e ele merece ser adorado. Gosto muito de uma frase de C.S. Lewis, outra delas, quando ele diz assim, não me venha com esta baboseira de dizer que você crê que Jesus Cristo era um bom homem, mas você não acredita que ele era Deus. Porque se ele era um bom homem, mas ele falou que ele era Deus, então ele mentiu. Um mentiroso não é um bom homem.
Agora, as duas coisas que você pode fazer: você pode rejeitá-lo, você pode cuspir no rosto dele, você pode blasfemar contra ele, ou você pode se prostrar diante dele e adorá-lo e dizer: Tu és Deus, Tu és Deus. A mensagem do cristianismo, a mensagem de Pedro, apelava para o raciocínio daqueles judeus, e ela apela para mim e para você. Segunda coisa que Pedro está fazendo ali, ele está dizendo: a mensagem do Evangelho, a mensagem do cristianismo, ela testifica da graça de Deus. Mesmo Jesus Cristo tendo sido morto, mesmo ele tendo sido crucificado, tão gracioso, tão bondoso ele foi, que após a sua ressurreição e exaltação, ele ainda enviou o Espírito Santo sobre vocês. A mensagem do cristianismo é uma mensagem de graça, de que Cristo realizou tudo o que era necessário para a minha salvação, para a sua salvação. Não sou eu que realizo a minha salvação e a sua salvação. Quando eu e você queremos ser salvos pelas nossas próprias obras, o que nós estamos fazendo é desprezando a graça de Deus. A Bíblia Sagrada diz que aqueles que desprezam a graça do Senhor Deus, eles se tornam merecedores do juízo de Deus. Deixa eu dar uma ilustraçãozinha para vocês. Eu cresci em Goiás. E você quer fazer amizades em Goiás? Quando você chegar na casa de alguém, provavelmente a pessoa vai te oferecer um cafezinho. Beba. Provavelmente ela vai te oferecer um copo com água. Não importa o quão sujo esteja aquele copo, beba. Provavelmente ela vai à geladeira e ela vai tirar o que ela tem de melhor para você. Coma. Quando você rejeita o cafezinho, a água, você está rejeitando a hospitalidade daquela pessoa. É muito interessante. Eu me lembro de uma determinada ocasião em que nós estávamos pregando o Evangelho em um bairro e já havíamos distribuído folhetos ali tantas vezes e ninguém vinha aos nossos cultos. Ninguém. Em um determinado dia eu estava com tanta sede, eu resolvi chegar e dizer: olha, eu estou aqui para te entregar um folheto. Eu passei aqui domingo passado para te entregar esse folheto, mas antes de eu te entregar, você pode me dar um copo d'água, por favor? Eu estou com muita sede. Ela veio e ela entregou. Nós conversamos ali um pouquinho, ela disse: quer um cafezinho? Eu digo: aceito. Aquela família foi ao culto pela primeira vez. Alguém disse: o que você fez diferente? Falei: tomei água e café. No próximo domingo era água e café em todas as casas, não é? Bom, a questão é que funcionou. Existe uma igreja lá hoje, certo? Na base da água e do café. Quando você rejeita a hospitalidade, rejeite a graça de Deus. E você rejeita o favor de Deus. Cristianismo, a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça. Em terceiro lugar, a mensagem do Evangelho não é apenas uma boa nova daquilo que Cristo fez, mas é também daquilo que Ele te dá, daquilo que Ele oferece. O texto diz que esse Cristo, exaltado à destra de Deus, derramou o Espírito Santo. Ele dá o Espírito Santo para vocês agora mesmo. A mensagem do Evangelho não é apenas o que Cristo fez no passado, é o que Ele continua fazendo agora, o que Ele te concede agora. A terceira e a última parte do sermão de Pedro está do versículo de número 37 em diante. São as implicações do sermão. Quando Pedro terminou de falar aquelas palavras, o texto diz: ouvindo essas coisas, o coração daquelas pessoas ficou compungido, contrito, e eles perguntaram a Pedro: o que nós faremos? Como nós poderemos responder a esta mensagem? E aqui há algo muito importante, porque a mensagem do Evangelho, ela exige uma resposta. Quando alguém proclama Cristo, quando alguém fala de Cristo para você, do que Ele fez, do que Ele te oferece, isso exige uma resposta de mim, isso exige uma resposta de ti. E eles disseram: como nós podemos responder? Pedro diz: de duas maneiras. Em primeiro lugar, vocês recebam a graça oferecida, mas recebam de coração. Como? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Ele está falando
arrependimento de coração e comprometimento público de que Deus de fato operou no coração de vocês e de que vocês de fato necessitam desse Deus e recebem essa graça do Senhor Deus. Isso é a primeira coisa. Como que eu posso responder ao que Cristo fez, ao que Cristo me oferece? Aceite. Depois ele diz, receba o dom do Espírito Santo. Deus não quer nos dar meramente o perdão, mas Ele, além do perdão, remissão dos pecados, versículo de número 38, Ele nos concede o seu próprio Espírito, como aquele penhor, como uma pessoa que vem habitar em nós, porque Deus não nos deixa órfãos, sozinhos. E a última coisa que Pedro diz que eles deveriam fazer, ele diz, olha, salvai-vos dessa geração perversa, versículo de número 40. Em outras palavras, façam parte de uma nova comunidade, a comunidade de Cristo Jesus. E entendam que a vida de vocês não será mais governada pela geração onde vocês vivem. Não são os comportamentos das pessoas ao redor, da sociedade ao redor, da rebeldia daqueles que estão ao redor, que vão determinar como você vive, mas você agora faz parte da comunidade do Cristo Jesus. Ou seja, o Evangelho exige que eu e você abandonemos algumas coisas, nos voltemos para Cristo e vivamos para a honra e para a glória de Jesus. O que isso tem a ver comigo e contigo? Você pode dizer, mas isso foi há mais de 2000 anos. O que isso tem a ver com a minha vida? A mensagem do Evangelho ainda continua apelando para a sua mente, para o seu juízo. De que maneira? Em primeiro lugar, qual a prioridade que a palavra de Deus tem na sua vida? Em segundo lugar, qual a compreensão que você tem da obra de Cristo? Como que você entende a vida, a morte, a ressurreição e a exaltação de Cristo? Como você entende isso? A mensagem da palavra de Deus, ela apela para o seu entendimento, para o seu raciocínio, para a sua mente. Em segundo lugar, a mensagem da palavra de Deus, ela apela para a sua compreensão da graça de Deus. Se você não entender que essa é uma mensagem da graça, que Cristo já realizou o que era necessário para a sua salvação e que agora Ele te oferece remissão de pecados, perdão de pecados e ainda te oferece o Espírito Santo, que Ele mesmo enviou. Se você tenta salvar-se no seu próprio esforço, se você acha que você tem que merecer os méritos, você pode achar que você está sendo muito virtuoso, mas você só está desprezando o que Cristo fez por você. Você está calcando aos pés, pisoteando no sangue de Cristo, dizendo, eu sou mais importante do que o sangue dele. Meu esforço, a minha capacidade, a minha força de vontade, a minha resignação é mais importante do que o sangue derramado. Querido, isso é ofensa. Não é apenas você recusar a hospitalidade, isso é você recusar a graça de Deus. E a Escritura diz, como escaparemos nós, se nós negligenciarmos a graça de Deus? E em último lugar, a mensagem do Evangelho, desse mesmo Evangelho, se dirige ao seu coração. O texto diz, quando eles ouviram aquilo, compungiu-se-lhes o coração. A mensagem da palavra de Deus é a mensagem que objetiva transformar o seu coração, transformar você de dentro para fora. Ah, claro que você vai dizer, mas pastor, eu ainda faço isso, eu faço aquilo outro. Eu tenho visto que alguma coisa aqui dentro tem mudado. Eu digo, tranquilo, querido. Se a mudança é de dentro para fora, logo, logo o seu comportamento vai se conformar àquilo que Deus está fazendo no seu coração. Mas se a mudança for apenas externa, logo, logo você volta a praticar tudo o que fazia, porque o seu coração não foi mudado. A palavra de Deus apela para o meu, para o seu coração. Nós vamos nesse exato momento curvar a nossa cabeça e eu gostaria de convidar os líderes da igreja para virem à frente. Nós iremos participar da ceia do Senhor com reverência.
Você que é membro de uma igreja evangélica, está em comunhão com ela, você é convidado a participar. Nossa irmã Patrícia vai cantar um cântico que fala sobre o que o Senhor Jesus Cristo realizou como Cordeiro bendito de Deus na cruz do Calvário. Eu queria que você meditasse na letra do cântico enquanto nós participamos da ceia do Senhor.